Olá, meu nome é Marco Antônio Fabra e é um prazer estar aqui com vocês no Projecom. Eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é AIA. Quando a gente fala AIA, a primeira coisa que pode vir à cabeça é o nosso querido Rui Barbosa, a águia de AIA. Mas não, AIA, na verdade, é uma acronímia de 4 pilares que eu, na minha experiência como gerente de projetos, defini como sendo pilares essenciais para que a gente possa ter uma comunicação eficiente. Nessa palestra, eu vou estar falando para vocês de cada um desses pilares, dando até alguns exemplos pessoais da utilização deles no dia a dia de um gerente de projetos. Vamos lá conhecê-los? O H de AIA tem a ver com humildade. Ou seja, a minha mensagem nesse pilar é: seja humilde e respeite a todos. Cuidado para não confundir ser humilde com ser uma pessoa omissa ou submissa, uma pessoa que não mostre para a equipe pulso ou liderança. Não é isso que eu estou falando. No caso da humildade, é justamente o fato de você não ter a soberba, que para mim é um dos maiores problemas em comunicação dentro de projetos. Imagina se você tivesse um gerente de projeto e falasse assim: olá, equipe, eu sou super gerente de projeto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor que vocês, enfim, coisas desse tipo. Será que isso não ia afetar um pouco a comunicação com a equipe? Com certeza sim. Então, na verdade, quando eu falo da humildade, eu estou falando para vocês no sentido de você respeitar a todos da equipe como seres humanos. Todos têm um papel importante no projeto. O gerente do projeto ele é o líder dentro de um projeto preditivo, concordo até com isso, mas ele sozinho não é nada. Então, a equipe tem que estar totalmente alinhada com ele para que a gente possa fazer um resultado bem eficiente de um produto. Para isso, a humildade é, com certeza, um dos primeiros pilares que eu coloco para que a comunicação flua efetiva dentro de um projeto. Para os 4 tipos, eu vou estar colocando aí sempre o exemplo de uma personalidade que, na minha visão, ela representa muito esse pilar. No caso da humildade, eu coloquei a figura do Papa Francisco. Independente de predileção religiosa ou crença religiosa que a pessoa possa ter, eu estou falando não do Papa Francisco como um líder religioso, mas sim da pessoa Papa Francisco. Independente, volto a falar, de alguma predileção religiosa. O Papa Francisco, ele, para vocês terem uma ideia, ele já quebrou vários paradigmas e vários tabus dentro do Vaticano, no momento que ele pediu uma roupa mais simples, porque a roupa dos outros papas era uma roupa muito pesada, é difícil dele se locomover. Ele pediu um papa móvel mais simples, ele pediu um trono com menos ostentação, um trono simples de madeira, enfim, uma coisa assim bem, bem light. Mas isso são só as mudanças que ele fez dentro da organização, vamos dizer assim, Vaticano. O Papa em si, ele tem sido uma pessoa que tem demonstrado muita humildade para mim. Ele tem uma frase, que é a frase que eu coloquei aqui, que é: a vida é boa quando você está feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Ou seja, é exatamente isso. Eu até costumo dizer que quando eu tenho uma equipe que trabalha comigo, ou até mesmo em sala de aula, as pessoas elas têm que estar felizes comigo. E as pessoas me perguntam: pô, qual é o seu segredo disso acontecer? Simplesmente porque eu ajo com humildade. Ou seja, eu respeito cada um que está ali, seja numa sala de aula, seja numa equipe de projeto, com os defeitos, com as virtudes, enfim, aquele ser humano é o ser humano que está sendo respeitado por mim. O Papa Francisco tem uma passagem muito interessante que no interior da Itália é muito comum que o padre local, o pároco local, vá na casa das pessoas orar o Pai Nosso com as pessoas. E numa dessas casas, o Papa foi em pessoa. Há pessoas que têm uma síncope quando viu o Papa lá. Ele foi lá e rezou o Pai Nosso com a pessoa, com a família daquela pessoa. Enfim, foi um ato muito forte de humildade. Esse, para mim, é um exemplo que marca a humildade. Mas cuidado, não é para ser um papa no projeto ou ser uma pessoa muito humilde, não é nesse sentido que eu estou falando. O grande segredo aqui desse pilar para a comunicação é respeitar a todos, com humildade e com
parcimônia também, não esquecendo que você é o líder. O segundo pilar, que é a primeira letra A do AIA, está relacionado à autenticidade. Ou seja você mesmo. Eu estou acostumadíssimo a ver no mundo corporativo as pessoas criando perfis ou criando personagens de acordo com o stakeholder que ela está atuando. Então, se eu estou falando com alguém da alta administração, eu tenho que procurar falar de uma maneira formal. Se eu estou falando com alguém da equipe de uma maneira tão informal, na verdade, é claro, você não vai chegar para alguém da alta administração e vai falar de uma maneira informal. Não é nesse ponto que eu estou querendo dizer. Mas você tem que tratar a todos com respeito e da mesma maneira, segundo quem é você. Ou seja, você tem que ser o seu próprio personagem, na verdade é você mesmo. Não tem outras frases que eu escuto. Qual é o chapéu que eu tenho que usar nessa reunião? Não tem que usar chapéu nenhum. A pessoa autêntica é aquela que ela é mesmo. Todo mundo, seja no nível hierárquico alto ou baixo, sabe e espera de você as mesmas coisas, as mesmas atitudes. É isso que eu quero falar. Você não tem que mudar as suas atitudes por causa do stakeholder, do receptor que está à sua frente. Na verdade, quando você faz isso, você está criando uma barreira muito forte de comunicação. Um exemplo que eu gosto de dar, bastante interessante, é justamente quando você tem um projeto que a equipe está meio desmotivada, porque está tendo alguma situação no projeto, e aí você tem um tipo de postura um pouco mais, vamos dizer assim, amigável para tentar ajudar a equipe, assim por diante. E quando isso passa, você para de ter essa postura e passa a ter uma postura um pouco mais rígida. Enfim, é um exemplo, mas na verdade o que eu quero dizer é o seguinte: a sua postura tem que ser a mesma, do início ao fim. As pessoas têm que saber que você, diante do projeto, é autêntico nas coisas que você faz, é autêntico nas coisas que você fala. Isso é muito importante e elimina muitas barreiras de comunicação. Eu tenho um exemplo fantástico de uma personalidade para esse pilar, que é o meu ídolo Steve Jobs. Até porque eu sou originalmente de TI, então o Steve Jobs, para quem não sabe, foi a pessoa que criou o iTouch, depois o iPhone, até o que aparece nessa foto aqui. Ele criou uma tecnologia totalmente nova, que hoje em dia é bastante comum e é muito difícil você imaginar alguém que não tem um smartphone. Mas o fato é que ele sempre foi a mesma pessoa, autêntica. Quando ele foi demitido da própria empresa que ele criou, ele manteve a mesma postura. Depois ele até voltou, mas enfim. A frase dele é muito interessante: o seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de um outro alguém. Ou seja, eu até acho interessante você ter pessoas em que você possa se inspirar, como é o caso nele, que eu o vejo como um ídolo, mas não é para você imitar aquela pessoa, querer viver a vida daquela pessoa. As pessoas, elas têm particularidades próprias. Então, se você tentar imitar aquela pessoa, pode sair uma coisa muito ruim, por exemplo. Imagina que eu sou uma pessoa extrovertida e alguém que é introvertido quer passar a me imitar com essa minha extroversão. E aí o que vai acontecer, na verdade, é que vai ficar uma coisa muito forçada. Essa frase dele é muito interessante, que você tem que viver o que você é, mostrar o que você é. Isso faz com que a equipe olhe para você da mesma maneira, do início ao fim do projeto. E cria muita integração com a equipe. O terceiro pilar, que é a letra I da acronime AIA, está relacionado à integridade. A mensagem aqui é: seja verdadeiro, honesto e ético. É até um momento bem conturbado em relação, quando a gente vai falar de ética, honestidade, enfim. Mas eu não vou entrar nessa vibe, porque não é o objetivo da minha palestra, mas o que eu quero dizer é o seguinte: em projetos, ser íntegro é ser verdadeiro. Mostrar honestidade, ser ético, principalmente ser ético. Hoje em dia, o compliance tem crescido muito nas organizações, não é à toa, justamente por causa disso, da ética que tem que existir dentro da organização. Eu tenho um case muito interessante para contar para vocês. Eu tinha uma equipe e essa equipe, lá pelas tantas, o meu líder, o meu diretor, chegou para mim e falou que
existia o risco de que tivesse um corte de 15% das pessoas da equipe. Aí eu pensei, pô, se eu falar isso para a minha equipe, eles podem ficar desesperados, preocupados, isso pode gerar uma baixa de performance e até um terror na equipe. Então eu optei por não falar nada. Se aquilo depois fosse virar, ou estivesse na iminência de acontecer mesmo, aí eu chamaria a equipe e contaria para eles. E foi assim que eu procedi. Na primeira reunião que eu tive com a equipe, um dos membros da equipe levantou o braço e me perguntou: Marco Antônio, você está sabendo da possibilidade de corte de 15% da nossa equipe? Aí eu falei: estou sim, estou sabendo, mas é um risco, não é um fato, é uma possibilidade. E por que você não nos contou? Eu falei: eu não contei porque eu quis preservá-los. Talvez isso pudesse gerar em vocês um certo receio ou medo, enfim. E aí ele me respondeu o seguinte: e você perguntou para a gente se a gente queria saber ou não desse receio, ou melhor dizendo, dessa possibilidade? Aí, na verdade, eu não fui verdadeiro. Não é que eu menti, mas eu omiti. A pergunta é: será que meu relacionamento com essa equipe foi o mesmo depois desse evento? A resposta é não. Jamais eles tiveram novamente confiança em mim e a comunicação começou a gerar várias barreiras e a conclusão foi que eu tive que mudar de equipe, enfim. Algo gerado por mim. Então a integridade para mim é muito forte. A honestidade nem se fala. Nos dias atuais, você ser honesto e ético, muitas pessoas falam que até é o incomum se você for honesto e ético. Eu não concordo muito com essa frase, que é o que as pessoas falam, mas eu acho que isso transparece para a equipe que você, sendo honesto e ético, é uma pessoa confiável. Então, para mim, este pilar ele é essencial. E eu coloquei como uma personalidade, uma frase de uma personalidade, o Abraham Lincoln, que ele colocou: se quiser pôr à prova a integridade de um homem, dê a ele poder. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, quando recebem o poder, ou viram gerentes de projetos, ou gerentes funcionais, enfim, passam a ter um cargo, o poder, muitas vezes, faz com que elas fiquem cegas. E, ao ficarem cegas, elas podem deixar de ser honestas, éticas e até verdadeiras. Finalmente, o último pilar da minha economia, que é o segundo A, vem de amor. Não o amor carnal, ou o amor de um pai com o filho, ou de um marido com a esposa. Não isso. É o amor no sentido de desejar o bem às pessoas, de criar uma energia que faz com que as pessoas se sintam à vontade em trabalhar contigo. De novo, desejar o bem às pessoas não é amar as pessoas ou querer ficar amigo de todas as pessoas, não é isso que eu estou falando. Mas você criar uma energia onde as pessoas saibam que você quer o bem delas, que tudo que você está fazendo à frente da equipe é para o bem delas. Nada para prejudicá-las ou para passá-las para trás. É, com certeza, um pilar muito importante da comunicação, porque gera confiança, junto com os outros 3 casos que eu vi anteriormente. E a personalidade que eu coloquei é também uma referência no que tange amor, é a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, ela até foi já canonizada pelo Vaticano, e ela é uma pessoa que a vida inteira dela foi pautada no amor, na humildade, em ajudar os outros. Tanto que a frase dela é muito fantástica: a falta de humor é a maior de todas as pobrezas. Então você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, você está pobre. Ou seja, com isso, a gente está falando dos 4 pilares que compõem o AIA. Para mim, esses 4 pilares, se você conseguir colocá-los em prática, vão ajudar muito a se comunicar com eficiência, com eficácia, com efetividade com a sua equipe do projeto. Primeiro, porque elas vão ver em você uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que deseja o bem delas, uma pessoa autêntica e uma pessoa que passe para as pessoas uma
referência do que é um verdadeiro líder dentro de um projeto. Aqui nesse meu QR Code, vocês vão poder ter acesso aí a meus dados de redes sociais, como Facebook, o meu próprio Instagram, o meu site na internet, meu WhatsApp, enfim. Se quiserem me seguir, será uma honra, podem me seguir. Eu estarei à disposição para eventuais dúvidas pelos dados que estão aqui. E com isso, eu gostaria de primeiro agradecer à organização do evento pelo convite feito, agradecer a vocês todos por terem participado da minha palestra e desejar que o AIA ajude vocês a gerenciar projetos com muito mais eficiência e eficácia. Muito obrigado e até a próxima.